Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus está no capítulo 13, dos versículos 10 ao 17. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós quando vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos ouviam Jesus com tamanha humildade e iam absolvendo os ensinamentos do Cristo com um desejo profundo de transformar suas vidas e conformá-las ao projeto do reino anunciado por Jesus. Para os discípulos, ouvir a mensagem do Cristo era beber na fonte do próprio Criador e deixar-se conduzir pelo caminho que é Cristo e que os levaria à salvação tão esperada pelo seu povo. Mesmo falando em parábolas, o desejo de compreender era tão grande que Jesus ia desmiuçando as palavras e fazendo nascer no coração daqueles homens a verdadeira fé. Ao contrário dos discípulos estavam os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que ouviam Jesus não com um coração aberto. Era como se tivessem olhos e não vissem, ouvidos e não ouvissem. Porque eles não queriam transformar suas vidas à luz daquela nova mensagem. Eles já ouviam Jesus prontos para argumentá-lo, para criticá-lo e o que é mais triste, ouviam para armar uma armadilha e enclausurá-lo, neutralizá-lo, impedir dele seguir adiante. Vejam vocês, há dois jeitos de ouvir a mensagem. Uma, o ouvir dos discípulos, que apreendem, que mergulham, que absorvem a mensagem e se deixam trabalhar por aquela mensagem. Outra é dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, que ouvem, mas não estão abertos à compreensão. E mesmo assim emitem duras críticas, atiram pedras e querem destruir o mensageiro. A vida é assim. A gente enxerga o que quer enxergar, escuta o que quer escutar. Por isso, numa outra passagem, Jesus diz: não devemos jogar pérolas aos porcos. Não devemos perder tempo com aqueles que já têm os seus conceitos elaborados e não querem aprimorá-los e muito menos modificá-los. Pelo contrário, eles querem impor seu jeito de ser e de pensar
aos outros, esquecendo que ao lado da vida, o dom maior é a liberdade. No início desta semana, vendo as mensagens no Facebook, eu me deparei com um vídeo de uma irmã evangélica que passava na rua e viu na frente de uma casa um oratório com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e tendo o dono na porta, ela gritou para ele que o Senhor havia mandado a destruir aquela imagem, era a ordem do Senhor, e ela obedecia ao Senhor. E aquela mulher então pega um cabo de vassoura e vai atirar na imagem quando é detida pelo homem. Quer dizer, a única verdade que interessa é a sua. E quando temos a nossa verdade como a verdade absoluta, os nossos atos muitas vezes começam a desrespeitar a escolha do outro, a fé do outro. Se ela pensava estar agindo com autoridade de profeta, ela se enganou. Ela estava agindo com o autoritarismo de quem nada compreendeu do seguimento de Jesus Cristo. Os fariseus não compreendiam e nem queriam compreender. Os discípulos muitas vezes não compreenderam, mas buscaram compreender. E qual é o caminho do entendimento, senão o caminho do diálogo? O diálogo é o melhor caminho para a compreensão das coisas, para o aprimoramento dos fatos, para a unidade entre as pessoas. Nós estamos precisando redescobrir a força do diálogo em nossas vidas. Muitos vivem com tal rigor, com tamanho autoritarismo, que impõem dentro de seus lares, trabalhos, relacionamentos, uma ditadura do silêncio. Quer dizer, só o que eu penso é a verdade, só o que eu quero é o que será executado. Como se pode ter família, amigos, grupo, quando o ditador impõe a palavra, determina as atitudes? Se somos bons sozinhos, seremos muito melhores em grupo. É isso que as pessoas não conseguem compreender. O novo, eu sei que o novo nos tira da nossa zona de conforto, por isso muitas vezes nos assusta, mas ele é necessário. Muitas vezes é necessário que a gente se desestabilize, porque isso faz a gente crescer, amadurecer e descobrir um potencial que nem mesmo nós imaginávamos ter. Diante do Evangelho desta quinta-feira, só nos resta pedir ao Senhor que transforme muitos corações de pedra em corações de carne, sensíveis à palavra, abertos ao diálogo e ao amor. Que Deus, nosso Pai, te faça compreender os fatos da tua vida à luz da palavra de Deus, e que com sabedoria e discernimento possa Ele guiar os teus passos e as tuas decisões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.